É moralmente admissível eliminar pessoas desarmadas e possivelmente inocentes para salvar a própria tropa e cumprir uma missão? Os pastores de cabras afegãos. Consideremos um dilema moral verdadeiro que aconteceu em junho de 2005, quando uma equipe formada pelo suboficial Luttrell e mais 3 SEALs, como são conhecidos os integrantes da Sea, Air, Land SEAL, Força Especial da Marinha dos Estados Unidos para operações em mar, ar e terra, partiu em uma missão secreta de reconhecimento no Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, em busca de um líder do Talibã estreitamente ligado a Osama Bin Laden. De acordo com o relatório do Serviço de Inteligência, o alvo da missão comandava de 140 a 150 combatentes fortemente armados que estava em um vilarejo em uma região montanhosa de difícil acesso. Pouco depois de a equipe ter se posicionado numa colina com vista para o vilarejo, apareceram à sua frente 2 camponeses afegãos com cerca de 100 ruidosas cabras. Eles chegaram acompanhados de um menino de aproximadamente 14 anos. Os afegãos estavam desarmados. Os soldados americanos apontaram os rifles para eles, sinalizaram para que se sentassem no chão e só então começaram a discutir sobre o que fazer com eles. Por um lado, os pastores pareciam ser civis desarmados. Em contrapartida, deixá-los seguir adiante implicaria o risco de eles informarem os talibãs sobre a presença dos soldados americanos. Os 4 soldados analisaram as opções, mas se deram conta de que não tinham uma corda, então não seria possível amarrar os afegãos para ganhar tempo até que encontrassem outro esconderijo. As únicas opções eram matá-los ou deixá-los partir. Um dos companheiros de Luttrell sugeriu que matassem os pastores. Estamos em serviço atrás das linhas inimigas enviados para cá por nossos superiores. Temos o direito de fazer qualquer coisa para salvar nossa vida. A decisão militar é óbvia. Deixá-los livres seria um erro. Luttrell estava dividido. No fundo da minha alma, eu sabia que ele estava certo. Escreveu mais tarde. Não poderíamos deixá-los partir. Mas o problema é que tenho outra alma, minha alma cristã, e ela estava prevalecendo. Alguma coisa não parava de sussurrar do fundo da minha consciência que seria errado executar a sangue frio aqueles homens desarmados. Luttrell não explicou o que quis dizer com alma cristã, mas no final, sua consciência não permitiu que matasse os pastores. Ele deu o voto decisivo para soltá-los. Um dos 3 companheiros se absteve. Foi um voto do qual veio a se arrepender. Cerca de 1h30 depois de ter soltado os pastores, os 4 soldados se viram cercados por cerca de 100 combatentes talibãs armados com fuzis AK-47 e granadas de mão. No cruel combate que se seguiu, os 3 companheiros de Luttrell foram mortos. Os talibãs também abateram um helicóptero dos Estados Unidos que tentava resgatar a patrulha, matando os 16 soldados que estavam a bordo. Luttrell, gravemente ferido, conseguiu sobreviver rolando montanha abaixo e se arrastando por 11 quilômetros até um vilarejo cujos moradores o mantiveram protegido dos talibãs até que ele fosse resgatado. Mais tarde, Luttrell refletiu e condenou o próprio voto em favor de não matar os pastores. Foi a decisão mais estúpida, mais idiota, mais irresponsável que já tomei em toda a minha vida. Escreveu em um livro sobre a experiência. Eu devia estar fora do meu juízo. Na verdade, dei meu voto sabendo que ele poderia ser nossa sentença de morte. Pelo menos é como vejo aqueles momentos agora. O voto decisivo foi meu, e ele vai me perseguir até que me enterrem em um túmulo no leste do Texas. Parte do que tornou tão difícil o dilema dos soldados foi a incerteza sobre o que poderia acontecer caso soltassem os afegãos. Os pastores simplesmente seguiriam seu caminho ou alertariam os talibãs? Mas suponhamos que Luttrell soubesse que o fato de libertar os pastores fosse originar uma batalha devastadora, resultando na perda de seus companheiros. 19 americanos mortos, ferimentos nele próprio e o fracasso da missão. Ele teria tomado uma decisão diferente? Para Luttrell, em retrospectiva, a resposta é clara. Ele deveria ter matado os pastores. Considerando o desastre que se seguiu, é difícil discordar.
Matar os 3 afegãos teria poupado a vida de seus 3 companheiros e dos 16 soldados que tentaram resgatá-los. Você pode pensar que matar os pastores parece um pouco defensável. Talvez porque suspeitamos que, em face do desfecho, eles não fossem espectadores inocentes, e sim simpatizantes dos talibãs. Também é possível, evidentemente, que os pastores afegãos não fossem simpatizantes dos talibãs, e sim neutros no conflito ou até mesmo oponentes dos talibãs, e tivessem sido forçados por eles a revelar a presença dos soldados americanos. Suponhamos que Luttrell e seus companheiros tivessem certeza de que os pastores não tinham a intenção de fazer-lhes mal, mas que seriam torturados pelos talibãs para revelar onde eles estavam. Os americanos poderiam ter matado os pastores para proteger a missão e a eles próprios. Mas a decisão de fazer isso teria sido mais difícil e moralmente mais questionável do que se eles soubessem que os pastores eram espiões pró-talibã. A tensão que se formou naquele círculo de pó traduz séculos de luta filosófica. Na consciência de Luttrell ressoava a máxima cristã que Santo Agostinho transcrevera no livro 19 da Cidade de Deus. A guerra, para ser justa, não pode se divorciar da caridade que veda o assassinato deliberado de inocentes. Tomás de Aquino, séculos depois, reafirmou esse interdito absoluto. Sua doutrina do duplo efeito admite que civis sofram danos colaterais não pretendidos, jamais que sejam usados como meio direto para atingir o fim militar. Libertá-los, portanto, pareceria o único ato compatível com a fé que moldara a segunda alma de Luttrell, a alma que o arrancava da lógica fria da sobrevivência. A primeira alma, contudo, falava a linguagem implacável das consequências. 3 pastores mortos significariam 19 soldados vivos. Talvez uma missão cumprida, provavelmente menos luto nos lares do Texas. Esse cálculo encontra ressonância no utilitarismo moderno, que avalia atos pelo saldo de sofrimento e felicidade que produzem. John Stuart Mill não hesitaria em pesar vidas em cada prato da balança. Peter Singer ousaria somar utilidades e concluir que salvar 20 militares justificaria sacrificar 3 civis. Mas o canto de sereia consequencialista esbarra em 2 rochas. A primeira é epistemológica. Não havia, no momento da escolha, certeza de que os pastores alertariam o Talibã. A segunda é normativa. Uma sociedade que autoriza a morte preventiva de inocentes mina a confiança mínima, sem a qual qualquer paz futura seria impossível. Em plena noite afegã, ecoa também a voz severa de Kant, advertindo que seres humanos não podem ser tratados como meros instrumentos. A máxima "mata quem possa ameaçar-te indiretamente" não poderia ser convertida em lei universal sem solapar a própria noção de dignidade. Michael Walzer, refletindo sobre guerras justas, concede apenas uma estreita exceção, a emergência suprema, em que a existência coletiva de um povo está em jogo. Luttrell, cercado, não defendia a sobrevivência da civilização ocidental, mas de uma patrulha. Logo, o escudo kantiano permanece erguido. Ainda assim, há quem sustente que, no deserto moral da guerra, o bem maior às vezes exige carregar uma culpa consciente. Dietrich Bonhoeffer, que participou da conspiração contra Hitler, escreveria que o cristão pode pecar para impedir um mal maior, mas deve reconhecer o peso desse pecado e não canonizá-lo como virtude. Luttrell, anos depois, chamou sua decisão de irresponsável e confessou que o voto o perseguiria até a sepultura. É a figura trágica daquele que se viu forçado a optar entre condenar inocentes ou condenar amigos, e que, qualquer que fosse a escolha, carregaria sangue na memória. Tal dilema revela, como observou Alasdair MacIntyre, que a ética não se reduz a regras ou resultados, mas ao caráter daquele que age. Luttrell manteve-se fiel ao mandamento "não matarás", ainda que isto lhe custasse quase tudo. Para uns, foi fraqueza, para outros, grandeza moral. Thomas Nagel lembraria que a sorte posterior não altera a correção intrínseca do ato.
Um desfecho funesto não retro justifica o homicídio que teria evitado a catástrofe. Apenas ilumina a trágica dimensão da escolha. E vós que acompanhastes esta narrativa até aqui, se estivesseis com o dedo no gatilho, qual princípio pesaria mais, a preservação da vida de inocentes ou o dever de proteger os amigos de armas? A carnificina que se seguiu muda o vosso juízo ou devemos julgar unicamente à luz das informações disponíveis no instante da deliberação? Uma ética fundada nos resultados pode subsistir sem corroer a confiança mínima entre inimigos? E, em conflitos onde civis e combatentes se confundem, ainda faz sentido a velha distinção entre o justo e o injusto no campo de batalha? Afinal, existem deveres absolutos mesmo na guerra? Ou tudo se relativiza diante do instinto de sobrevivência? Indicamos como bibliografia o livro de Dietrich Bonhoeffer, Ética, São Leopoldo, Editora Sinodal, 2025. Escrita entre 1940 e 1943, enquanto o autor participava da resistência contra o regime nazista, esta obra reúne fragmentos que Bonhoeffer escondeu dos serviços de segurança alemães. A ética da responsabilidade que ele propõe parte da convicção de que a obediência a Deus pode exigir assumir culpa terrena para proteger vítimas inocentes. A ação correta não é deduzida de regras abstratas, mas discernida diante de Deus e dos homens em situações limite. Leitores encontrarão aqui a tensão entre dever absoluto e necessidade trágica que ilumina o dilema de Luttrell. A possibilidade de ser moralmente compelido a um ato objetivamente ilícito, arcando depois com a culpa. E outra obra já indicada em vídeos anteriores é a de Michael Walzer, Guerras Justas e Injustas, um raciocínio moral com exemplos históricos. São Paulo. Martins Fontes. Clássico contemporâneo da teoria da guerra justa, o livro de Walzer combina filosofia moral e estudos de caso, de guerras religiosas aos conflitos do Vietnã e do Golfo, para defender dois grandes princípios: quando ir à guerra e como lutar. No centro está a exigência de discriminar combatentes de não combatentes, limite que só poderia ser ultrapassado em emergências supremas. A análise criteriosa de Walzer oferece ao leitor as ferramentas conceituais necessárias para avaliar se a execução dos pastores, no episódio dos SEALs, seria moralmente permissível ou uma violação fatal da imunidade civil.